gente, tá sentindo um cheirinho de comida boa? Tá chegando aí quase na hora do almoço e levar aí a marmita para o trabalho, para a escola ou academia é uma ótima alternativa para aproveitar melhor os alimentos e manter uma alimentação mais controlada, saudável e econômica. Mas é importante manter aí cuidados redobrados em relação à conservação e refrigeração dos alimentos. E para falar sobre o uso das marmitas, quem está aqui conosco é a nutricionista Fabiana Guerra. Querida, seja bem-vinda. E o modelo Serginho PR. Demonstrando. Hoje eu estou aqui. Quero cumprimentar a nossa convidada de hoje, Fabiana Guerra. Tudo Fabiana, bom, Serginho? seu nome é esse mesmo, Fabiana? É esse mesmo. Tá. Fabiana Eu não dou conta, ele eu tô já brincando pegou. com ela, gente, mas eu preciso falar aqui, confidências de tudo um Conta, pouco. né? conta Este tudo. sobrenome, Guerra, te lembra alguma coisa? De quem será? O nosso querido pastor Aldemar Guerra, do Clínica da Alma, o nosso querido pastorzão Hoje ali, ele chegou a sua cedão, esposa. você viu? Hoje ele chegou ali. Filma a esposa também, para ver o sorriso. quanto que o Guerra mamãe. é bem aventurado ali, ó. Uma esposa bonita, ele bem mais ou menos. Olha lá, quantas hoje, pastor? Quantas hoje? Mais de 10. Mais de 10. Orgulhoso com a filhota aqui, que está aqui conosco, nutricionista. Fabiana, é um assunto interessante esse das marmitas, né? Uau. E deve estar em alta nesse tempo, né? Com certeza, é muito econômico, igual a Carol já citou. Algumas pesquisas já demonstram que se você levar o almoço para o trabalho durante os 5 dias da semana, você pode economizar até R$300 por mês. Olha! E se você levar os lanches, até R$700 por mês. Então, assim, nessa época, né, Num de todo. crise, num todo, é muito importante levar Não, uma olha marmita. só, Pode tirar a lancheira do negócio só para eu poder mostrar, perguntar uma coisa? R$700, por exemplo, num mês de economia, você tomando essas atitudes aí, isso aí ajuda bastante em todo o orçamento da casa. certeza. Então, fique atento a isso aqui. Antes da gente começar a falar a comida, eu vou pedir o Serginho para colocar aqui. Explica pra gente, porque essa questão de conservação, de manutenção, indica pra gente qual deve ser ali a embalagem que a gente deve usar ou não e como manter o alimento também. Então, Carol, sempre usar uma bolsa térmica, hoje em dia a gente encontra muito fácil, Sim. né? Então, a bolsa térmica tem que ter esse material que vai conservar o alimento. Bolsa térmica para os adultos, para os meninos é a merendeira. Merendeira, isso, a velha merendeira, né? E dentro da bolsa a gente deve sempre ter um gelo em gel, porque ele vai ajudar a conservar o alimento, né, em uma temperatura que não vai proliferar bactérias patogênicas. Então, se o alimento ficar em uma temperatura ambiente, pode ser que cresçam essas bactérias. Então, esse gelo vai fazer conservar o alimento até 10 horas. Até as comidas que estejam quentes, fez a Isso. comida lá quentinha, colocou na marmita, Coloca a aqui gente usa coloca o gelo em gel para conservar em uma temperatura que as bactérias Porque não ela vão vai perder na sua temperatura Isso. naturalmente e ali o gelo já faz com que ela conserva em uma conserve. temperatura estável. Aí vem a pergunta, então, que o nosso telespectador pode estar se fazendo. Fabiana, por exemplo, qual é o melhor horário para se preparar essa marmita? A gente prepara ali na janta do dia anterior, após o jantar, já coloca ali na geladeira, já toda acondicionada, para no outro dia só colocar na bolsa térmica, ou precisa pela manhã tirar, fazer e tudo? Como que é o ideal para esse preparo? Você pode preparar à noite, no dia anterior, né, no horário da janta, usando até a refeição, né, da janta para poder facilitar. E também pode preparar até no final de semana. O que você pode fazer? No final de semana que você tem um tempo livre em casa, você pode já preparar a marmitinha, colocar nas vasilhinhas no congelador e ir usando durante a semana. É isso que o Leozão faz quando vai na casa lá da Ana Maria do Carmo, ele já faz várias Já leva marmitas É verdade, pra semana é verdade. inteira. É verdade. Agora fala pra gente o tipo de material que a gente deve usar para colocar o nosso alimento, colocando aí dentro da nossa... Ah, é verdade. Isso. Então, igual essa marmita aqui é um exemplo de uma marmita de vasilha de vidro. Ok. Por que a gente deveria usar a vasilha de vidro? Porque o plástico, ele tem uma substância tóxica que quando você esquenta a marmita, ele pode liberar essa substância para o alimento, que é o Ok. bisfenol. Então, é importante você sempre colocar numa vasilha de vidro. Não tem como levar numa vasilha de vidro? Então, leva na de plástico, mas na hora de esquentar, coloque em um prato.
Não não esquentar. esquentar Isso, para não diretamente. transferir essa substância tóxica para o alimento. E aquela velha e boa marmita ali, aquela de alumínio? Alumínio. Então, essa não é indicada também porque o alumínio libera substâncias tóxicas. Então, a vasilha de vidro é a melhor opção. Como essa aqui, que é vedada, vocês podem ver dos lados, Sim. olha. Né? Faz com que não tenha perigo do alimento vazar. E aí eu pergunto para Hermeticamente fechado. todo tipo de alimento, ou por exemplo, também você vai levar o lanche. E aí você leva lá o pãozinho, lá com As integral, frutas as frutas. picadinhas. Não Isso, aqui a pode gente no faz. alumínio, não pode, é sempre o vidro. Sempre o no plástico vidro. também não é ideal? Não, Nota pra sempre errado, o vidro. gente, vai ensinando. É importante Vai sempre ensinando colocar que- no vidro, porque ele não tem... Alguns plásticos já vêm, eles são um pouco mais caros, as vasilhas de plástico já vem escrito que BPA delícia. Free, que quer dizer que não tem essa substância. Então, se você tiver essa vasilha de plástico com BPA Free, você pode usar. Então, de vidro seria a mais indicada mesmo. Olha aqui o fundinho aqui, olha lá. Kiwi, morangos morango. e mamão. Olha só que saladinhas. Mostrando, tentando fazer uma coisa com uma aparência bem bonita, né? Pra Bonita, me abrir chamou o atenção. apetite, né? Pra mim, chamou Porque atenção. muitas pessoas têm aquele preconceito, a marmita é feio, né? Antigamente tinha aquela marmita mais... Aquela redonda, Isso, parecendo redondinha. uma panela, né? Hoje Eu em tenho dia... várias histórias com marmita, nem te conto. Carol. Pegando o ônibus, levando a marmita, aí uma moça pediu para poder se curar. Ela pegou, virou de cabeça para baixo da marmita. Não, virou mexido. Aí eu agradeci, né? Agradeci, obrigada. Virou mexido. Chegou lá que eu fui ver o efeito do negócio. Mas são várias histórias de marmita. Fala, e aqui, fala da importância pra gente, da gente ver algo bonito para depois Com você se certeza, alimentar. né? Isso faz diferença na Faz. nossa A alimentação. análise sensorial, Eu né? sou Que é assim. o que a gente vê, né? A análise sensorial é muito importante, o cheiro, como a gente vê a alimentação. Então, vocês podem ver que a gente tenta colocar de uma forma que abra o apetite. Por exemplo, né? Coloca o feijão, o arroz de uma forma bonitinha. O arroz integral É o ali, arroz né? integral, sempre Não, tá priorizar cheirinho bom, viu? os alimentos integrais. Tá cheirinho bom. Tá? Como tá aqui, Agora- as frutinhas. Você colocou de uma maneira que bonita. Como fazer essa composição da marmita quando, por exemplo, a gente precisa ainda colocar, por exemplo, um tomate, alguma coisa assim? Ou isso deve ser separado, se for Saladinha. possível? a Separado. A salada deve ser separada, por quê? Para não haver contaminação cruzada. Por exemplo, se ela não lavou a salada corretamente, ela junto com o outro alimento, ela pode contaminar. Então é bom estar separado também para você condicionar. Você vai esquentar a salada junto, né, com a parte do arroz e do feijão, não vai ficar bom. Tomate então, quente não é bom, então aqui, Aquele por alface exemplo, vai ficar tudo... Que linda fala dessa salada, Serginho. Olha a Então, salada, gente, Serginho. olha que lindo. Fala que não dá vontade de comer. Não, lindo dá, eu elogio bastante. Vontade Ele não de é comer. chegado. Pra gente Vontade ver, de ele não é comer, chegado há na. controvérsias. Abre aqui, Serginho, pra gente. Precisou da mão de um homem aqui, né? É, viu? Então, O homem é é- essencial Ô, na Filão, nossa vida. olha aqui. Olha que bonita Que essa salada. sensacional. Tá muito na moda agora, né? A salada do pote. Sim. Que é você usa um pote que você tem em casa, né? De Ok. vidro. E aí você vai montando ela em camadas, principalmente para ter esse visual bonito, igual a gente pôs aqui. No final, a gente tem um molhinho de limão, azeite para temperar a salada. Sei. Então, primeiro sempre colocar o limão. Depois, os alimentos mais densos, que seriam a cenoura, beterraba, o milho e o tomate. Sempre os Tomatinho mais cereja, densos primeiro. né? E por último, as folhas. Para quê? Para elas não, se elas brócolis, tiverem um né? contato com o molho, elas podem murchar. Então, sempre por último, o brócolis e o alface. Olha Fica uma salada bonita, né? E apetitosa. E aqui, hoje não tem sido nada barato Não. você adquirir uma saladinha dessa pronta. Tá bem carinho. Então, assim, seria muito interessante a pessoa fazer, né? Dividir, guardar separadinho e aí na hora de montar, monta bonitinho assim. Uma salada dessa, eu observo, tem muita coisa. Uhum. A gente pode usá-la, por exemplo, para alimentação. Isso aí dá para 2 dias? Dá, Ou dá. não fica legal? Mas Dá, na é hora de guarda. utilizar para 2 dias, haverá essencialmente a mistura. Porque você vai querer Isso. pegar lá a cenourinha que está lá embaixo, vai Isso. aproveitar ali do tempero. Não tem problema de um dia assim para o outro? Não tem. Então, no caso, se você for utilizar de um dia para o outro, então você tenta não misturar o molho. Quando a pessoa vai utilizar de uma vez, o que você faz? Você mistura, né, balança para misturar o molho com os outros ingredientes. Então, no caso, Que ali é aquela Isso. coisa Ok. imediata. Imediata. No caso, essa aqui poderia ser uma salada para uma porção, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar, né, que come mais salada, então já seria um estímulo para a Ok. pessoa comer mais salada. Mas pode sim fracionar em 2 vezes.
E estes outros frascos aqui, querida Fabiana, o Tá porquê explicando pra deles, essa utilização Então. de cada um deles aqui? Conta pra gente. Além do almoço, você também pode levar o lanche. Igual a gente falou, o lanche Sim. também fica muito econômico. Então, por exemplo, levou uma frutinha, né, para lanchar à tarde. O que você pode adicionar nessa fruta? Sementes, né, como a aqui é chia. chia? Isso, sementes de chia ou a linhaça dourada, que são sementes, né, que tem bastante fibra, ômega 3. Então, você pode levar e armazenar em potinhos. Tem a aveia também. Se você não tiver esse tipo de potinho em casa, uma ideia legal é levar nesses potinhos de festa, de criança, que você sempre ganha. Isso mesmo. Todo mundo tem em casa, né? Sim. Então você pode colocar, por exemplo, aqui tá a granola nesses vidrinhos, nesses potinhos. tubetes aí, né? Isso. E também tem aqui a castanha, que serve como uma opção de lanche, né? Intermediário entre o almoço. Sim. Então, assim, sempre tem a facilidade de poder levar esses alimentos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.